tinha colocado como pré-requisito do curso para a gente poder ir em frente, né, para aquela noção de lagrangiano, né, para sistemas de campo. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos supor a coisa mais simples. Vamos partir do seguinte pressuposto, que não é o vamos dizer assim, mais geral, mas a gente vai começar com isso para depois trabalhar um caso mais complicado. Que é o seguinte, vamos supor que a gente, baseado no formalismo canônico usual, a gente tem uma densidade de lagrangiano que vai depender dos campos e das derivadas atuando nos campos. Poderia também depender das coordenadas do espaço-tempo, mas nós já vimos que a invariância sobre translações espaço-temporais, né, invariância sobre a parte inhomogênea do grupo de Poincaré, quer dizer, invariância sobre translações espaço-temporais, ela impõe, nós já tínhamos visto isso no início do curso, até no espaço-tempo tridimensional, a invariância translacional, ela impõe que o lagrangiano não possa depender das coordenadas espaço-tempo explicitamente. Quer dizer, então, o lagrangiano, a derivada explícita, a derivada em relação a x', mantendo os campos constantes, mantendo fixos, não mexendo nos campos e nem nas derivadas dos campos, essa derivada, ela mede a dependência explícita dos campos. Nós já tínhamos trabalhado isso lá no início do curso, quando a gente falou da invariância translacional. Eu estou só agora revendo no espaço de Minkowski. Então, o nosso lagrangiano não pode depender explicitamente do campo, das coordenadas espaço-temporais, se nós temos invariância sobre translações. Então, nós já estamos partindo do pressuposto de que o nosso lagrangiano não depende. Se depender, depois nós vamos colocar uma situação que tem uma fonte externa, simplesmente a gente vai mexer na conservação da energia do momento do sistema. Então vamos lá então. Vou pegar então uma situação de um lagrangiano que depende de um campo genérico φ, não estou especificando que campo é esse, e de suas derivadas primeiras. Então nós não estamos pegando o caso, como a gente falou na mecânica, de lagrangianos que dependem de derivadas segundas. O lagrangiano depende de derivadas primeiras. Claro que a derivada primeira pode aparecer ao quadrado, é o termo cinético, né? Eu posso ter alguma coisa que é a derivada temporal do campo ao quadrado. Isso está no lagrangiano, é o termo cinético. Mas o que eu não tenho no campo, não tenho no lagrangiano, é alguma coisa que dependa da derivada segunda do campo. Então a gente tem, o lagrangiano depende das velocidades dos campos e dos próprios campos através de algum tipo de energia potencial. Só relembrando isso. E aí as equações de Euler-Lagrange, então nós definimos a ação do espaço de Minkowski, né, que é integral sobre a coordenada temporal, as coordenadas espaciais dessa densidade de Lagrangiano, fazemos o princípio variacional Euler-Lagrange e chegamos a essas equações de campo aqui. Derivada, deli. Então, no caso, nós temos apenas derivadas primeiras dos campos. Depois vamos fazer um caso mais complicado de derivadas na próxima aula. Então, temos essa equação aqui, que é a equação de Euler-Lagrange. Vale para qualquer campo, desde que o lagrangiano não dependa de derivadas segundas do campo. Muito bem. Nós já tínhamos visto que, vou apagar aqui, se o lagrangiano não depende explicitamente das coordenadas espaço-temporais, nós temos invariância sobre translações espaço-temporais. Era essa situação aqui. Se, quando a gente pega a derivada do lagrangiano em relação às coordenadas espaço-temporais, claro, essa derivada tem três termos. Eu posso derivar o lagrangiano em relação aos campos, e aí derivar os campos em relação a x'. Aí derivo o lagrangiano em relação às derivadas dos campos e pego a variação das derivadas dos campos. E depois posso derivar o lagrangiano explicitamente em relação a x', multiplicando aqui pela variação delta x'. Então isso aqui, desculpa, vou botar aqui. Estou pegando a derivada, não a variação. Então, estou derivando em relação a x', derivo em relação ao lagrangiano,
Deriva em relação a φ, deriva x em relação a x, deriva em relação à derivada do campo, e agora deriva a derivada do campo em relação a x. Regra da cadeia, né? E aqui a derivada explícita. Mas não tem derivada explícita. Então, não depende, a Lagrangiano não depende explicitamente de x. Toda dependência nas coordenadas está embutida, está implícita nos campos. Então, ficamos só com isso aí. E aí a gente agora vai, se a gente está fazendo uma transformação de translação, vamos lembrar aqui, quem é a variação do nosso campo. Então, por uma translação, se nós tivermos um campo φ de x, nós já tínhamos feito isso nas aulas lá no início, se a gente fizer uma transformação de translação, todos os campos, né, reagem sobre translações espaço-temporais como se fossem campos escalares. Linha de x' é igual a φ de x. Estão fazendo translação, mantendo todos os eixos paralelos. Então, ponto de vista passivo. E aí, isso aqui é a transformação de qualquer campo. Isso não está dizendo que o campo é invariante. Está dizendo que o campo φ' no ponto x', visto pelo outro observador, tem o mesmo valor que o φ de x. Agora, claro que daqui eu vou tirar um ΔΦ. Vamos fazer expansão aqui. Quem é x', isso vale para qualquer ponto. Vale para qualquer campo. Qualquer. Independente do estudo. Então, isso aqui vai dar, fazendo a expansão aqui em primeira ordem, isso aqui vai dar o φ' de x mais a variação a derivada em relação a x' do φ de x igual aqui ao φ de x. Então, a variação infinitesimal. Então, a variação, vou botar aqui sobre translação do campo φ, ela vai ser menos a mi dmi. Legal. Põe lá. Uma curiosidade que eu tenho é a graduação. Por que não fica dmi filinha? Fica dmi fi. Ali quando você faz a expansão, você fica o filinha de x. Ah, eu tinha explicado um pouquinho isso, mas talvez tenha passado despercebido nas aulas anteriores. Perfeito. Foi, falou, mas passou rápido. Não tem problema não. Aqui fica dmi filinha, você tem razão. Vamos colocar aqui. Só que filinha de x é φ de x mais um ΔΦ. Então, isso aqui já resulta em infinitésimo de segunda ordem. Então, como você está trabalhando sempre em primeira ordem, porque você tem grupo contínuo, né, você tem uma simetria tipo grupo de Lie, você pode sempre fazer tudo em primeira ordem e depois exponenciar. Então, esse termo aqui, você tem razão, era para ser filinha, mas na aproximação de primeira ordem no parâmetro, esse termo aqui já seria de segunda ordem. Então, você aqui pode esquecer isso aqui e transformar o filinho em φ, tá certo? Legal, obrigado. Nada. Então, deixa eu apagar aqui. Então, deixa eu botar aqui. Então, vamos voltar aqui. Então, vamos voltar aqui. Vamos apagar. Bom, então, essa variação aqui é uma variação local. Então, é claro que a variação... Então, deixa eu apagar isso aqui. Vou botar aqui. Então, DML, vou botar, escrever assim. Derivada do Lagrangiano, vai ficar assim para nós. Derivada do Lagrangiano em relação a φ. Então, L de φ. E aí, a variação do campo. Então, o campo, quer dizer, a nossa vai... então, bota assim, dmi φ. Vamos colocar assim direto. Dmi φ. Depois a gente bota mais. Vou fazer logo aqui uma outra coisa. Vou fazer o seguinte, vamos deixar aqui. Observe o seguinte, pelas equações de Euler-Lagrange, quem é dl de φ? dl de φ é a derivada em relação a x' desse termo aqui. Então, vamos escrever esse termo aqui assim. Esse termo aqui, pelas equações de Euler-Lagrange, ele vai ser derivada em relação a x'. Eu não vou usar o índice μ, porque o índice μ já está ocupado lá. Esse índice aqui é um índice saturado. Então, eu posso chamar isso aqui de μ e isso aqui de μ. Então, a gente vai ter aqui dmi, dl, dmi φ. Vou colocar assim. E aí aqui, dmi φ. Estou só substituindo aqui esse resultado aqui que veio das equações de Euler-Lagrange em geral. E agora mais esse pedaço aqui. É dl, derivada do Lagrangiano em relação a dmi φ, e aqui dmi φ. Então a gente está observando o seguinte, esse termo aqui tem uma derivada, vamos
transformar agora esse termo aqui na seguinte coisa. Vamos escrever esse termo aqui como sendo. Vou escrever esse termo da seguinte maneira. Tem a derivada desse campo. Então, vou fazer uma derivada do produto. Vou escrever isso aqui como sendo dmi de tudo isso que está aqui. Dmi. Essa derivada está atuando só aqui, tá certo? A derivada atua só aqui. E vezes φ. Então, eu estou incorporando esse termo na derivada desse produto. Mas aqui, é claro que agora eu vou ter que subtrair disso aqui. Menos dmi, dl, dmi φ, vezes φ. Então, vamos escrever dessa forma. Então, nós podemos... Então, a gente pode pensar que até... Dá licença, pode até ser mais simples. E dar a volta toda. Já está claro aqui o seguinte. Observe o seguinte. Olha, só trocar a ordem aqui. Essas derivadas se podem comutar. Derivar em relação a xmi, derivada em relação a xmi, é derivada em relação a xmi, derivada em relação a xmi. Então, olha só. Eu tenho essa derivada atuando nesse termo. Vezes esse. Mais esse termo vezes essa derivada atuando nesse termo. Então, o que eu tenho aqui é exatamente uma derivada de um produto. Tem essa derivada aqui atuando nesse primeiro fator vezes esse. Agora, esse fator limpinho e a derivada atuando no segundo fator. Então, eu posso escrever o termo do lado direito como sendo derivada dni, vou botar assim, de todo esse produto aqui. Se a gente abrir essa derivada, vai dar exatamente aqueles dois termos que estão aqui. E aí agora o que a gente está observando é que a gente tem uma equação tipo uma equação de continuidade. Todos os termos estão sujeitos a uma derivada, né? Então eu posso trazer tudo para o lado esquerdo, nada me impede, né? Usando a métrica de eu escrever esse termo aqui dessa forma. Quem é dmi embaixo? É a mesma coisa que dni, delta, de Kronecker, de mi atuando na derivada de dni. Então, eu fatoro essa derivada e trago esse termo cá para dentro. Então, ele vai ficar com a seguinte expressão. dni dni vezes a variação do campo, da derivada do campo, perdão, menos delta de mi igual a zero. Então, a gente tem essa grandeza aqui sujeita, né, a uma quadridivergência do espaço de Minkowski igual a zero. Então, é isso aqui, esse objeto aqui, que a gente está chamando de, vamos chamar de TNI, tem um índice assim, que nós vamos estar chamando de tensor energia e momento. É a grandeza que é a energia e momento. Vamos só ver por que fica razoável chamar isso de tensor de energia e momento. É só se a gente olhar aqui, observar aqui o seguinte, se a gente pegar vamos pegar esse objeto que ficou definido assim, dni, se eu pegar a componente T00, isso aqui vai ficar dando para nós o seguinte, a derivada do Lagrangiano em relação à derivada d0 do campo, vezes a derivada aqui temporal do campo, menos o delta de Kronecker. O delta de Kronecker 0, 0 vale 1, então menos o Lagrangiano. Então, isso aqui, a derivada do Lagrangiano em relação à derivada temporal, lembra do formalismo canônico. Derivada do Lagrangiano em relação à velocidade, menos vezes a velocidade. Então, está acontecendo isso aqui. Aqui é derivada temporal. Então, estou derivando as coordenadas, né, menos o Lagrangiano. Isso aqui é momento canônico. Então, P, que é ponto menos L. É justamente a transformada de Alexandre que me dá o Hamiltoniano. Na mecânica, né, de partículas, na mecânica discreta, isso aqui seria o que é Hamiltoniano. Para nós, é exatamente a mesma estrutura canônica. Momento do campo, quer dizer, o campo tem uma velocidade. Isso aqui no fundo, né, é a derivada do Lagrangiano. Esse D0 é 1 sobre C ddt. Então aparece um C aqui, vamos dizer, tem uma velocidade da luz que vai subir aqui, porque D0 é 1 sobre C, derivada temporal.
temporal, então aquele C sobe ali, mas aqui vai ficar aqui, é a derivada do campo em relação ao tempo. E aqui tem 1 sobre C ddt. Então esse C cancela com esse C que vai estar aqui e fica aqui. Então, ó, isso aqui é justamente o momento canônico associado ao campo, que é exatamente o análogo aqui, só que a gente chama de π grande, né? Mas é o momento, quer dizer, é o quanto, é o que mede, né, a velocidade do campo dentro do lagrangiano, o termo de velocidade, e é a transformada de Legendre que então me dá o hamiltoniano. Então a componente 0, 0 desse objeto aqui é o que nós interpretamos como sendo a densidade hamiltoniana. É por isso que a gente chama esse tensor de energia e momento. Por quê? Claro, se eu agora pego, essa equação ficou assim, ó, dmi igual a zero. Então, se nós pegarmos a componente mi igual a zero, de pegar especialmente mi igual a zero, essa equação vai ficar d0, t0, 0, mais di, ti0 igual a zero. Então, como eu estou no espaço de Minkowski, eu posso subir e descer esse índice à vontade, quer dizer, sobe e desce o tempo. Então, isso aqui que eu vou interpretar. Isso aqui, então, é 1 sobre c, derivada temporal de t00. Dá para esse c aqui dentro, para esse c constante. Por que você pode subir o... Oi? Por que você pode subir o índice assim? Porque o índice temporal, a métrica... Então, bom, mas também não precisava subir, poderia deixar aqui, porque eu já interpretei isso aqui como hamiltoniano. Então, esse termo aqui está dando para nós derivada temporal do hamiltoniano sobre c, mais isso aqui é uma quadra de divergência. Posso associar isso aqui é o que vai ser justamente para nós o vetor de point. Então, essa equação de continuidade, ela está me dizendo que a variação temporal da energia está ligada ao fluxo do momento do campo. Então, é por isso que a gente interpreta esse objeto como sendo chamado tensor de energia-momento canônico. Né? Tensor de energia-momento canônico. Depois nós vamos entender que tem um outro tensor de energia-momento, que não é o canônico, mas que é mais interessante. Esse é o chamado tensor de energia-momento canônico. Por quê? Porque ele vem do formalismo canônico, vem do formalismo lagrangiano hamiltoniano. Agora, esse que não é necessariamente simétrico, né? É esse que não é necessariamente simétrico e nem invariante de Gauge, no caso do eletromagnetismo. Então, isso é perigoso. Então, esse tensor de energia-momento, ele é conservado, mas ele não é físico. Nós vamos ter que depois passar desse tensor de energia-momento para um tensor de energia-momento que é equivalente que é físico. Então, vamos fazer isso posteriormente. Mas a gente já está vendo que a invariância translacional me gera uma lei de conservação. Então, o absoluto, vamos dizer, o que é simétrico, o que é invariante, é o lagrangiano. Então, se o lagrangiano é invariante sob translações espaço-temporais, isso significa que o lagrangiano não depende explicitamente das coordenadas x'. A dependência dele nas coordenadas vem via campo e via derivada do campo. Basta assim. A gente ganha esse tensor de energia quântica. Eu queria te fazer uma pergunta, talvez já pensando um pouco no meu essay aqui. No caso, quando você define esse tensor de energia-momento, você perde a covariância também, se você usar ele em relatividade geral, cegamente. Se eu não... porque se eu for usar ele em relatividade geral, eu tenho que acoplar ele com a métrica do espaço-tempo para poder torná-lo covariante. Se eu colocar ele nu, assim, pegar ele do espaço de Minkowski e transplantar para o espaço da relatividade geral, ele não é covariante. Como você acopla com a métrica? Não, porque quando você escreve as equações de Einstein, você escreve assim, só R mini menos o meio de G mini R, né, igual aqui, o menos K2, e aqui o tensor de energia-momento θ mini. Então, esse tensor de energia-momento que está aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é justamente a variação da ação em relação à métrica. Então, quer dizer, se esse termo aqui apareceu aqui, é porque na ação esse termo deveria ser θ mini, G mini. Então, o termo de tensor de energia-momento, ele se acopla com a métrica na ação da relatividade geral. Agora, se ele se acopla com a métrica, quando você constrói o tensor de energia-momento, o que você tem que colocar lá dentro são as derivadas covariantes da relatividade geral. Porque se você pegar ele puro e simples do espaço de Minkowski e jogar para lá, você quebrou a covariância geral. Você só tem covariância segundo Minkowski, mas não segundo relatividade geral. Tá certo?
Já que a coisa te interessa, a gente pode falar isso, mas na próxima aula dê para a gente falar isso. Tá? Você me lembra, só você me lembrar. Você vai trabalhar sempre com formalismo com variante daqui para frente? Vou. Então é bom. É, tinha lá. Não, era a fórmula como estava, a valente estava expressa, é que me confundiu um pouco. Não, entendi. Eu tinha visto isso. Não, tudo bem. É o que eu sei, a gente tem que estar sempre praticando isso, Tá. senão a gente esquece um pouco. É igual a música, parou de tocar, esquece. Falei. Numa aula você começou a passar para a gente meio que uma macete para tirar o controle de momento e passar de movimento. Isso, Aí vamos tu fazer de falou novo que tem a isso. ligação com isso. Tem. Pode agora, sei lá. Pode. dar uma Olha só, pensada, vamos lá começar. Exatamente. Boa pergunta. Então vamos lá. O que o Gabriel está falando? O que o João Gabriel está falando? Nas aulas anteriores, eu não segui o formalismo canônico. O que eu fazia com vocês? Nós pegávamos as equações de movimento, acoplávamos com a variação do campo sobre translações e tirávamos a tensor de energia momente, certo? Então, vamos pegar agora as equações de campo, vamos pegar as equações de campo genéricas. Pegar as equações de Euler-Lagrange, dmi, dl, né, derivada. Estou pegando as equações de Euler-Lagrange. Então, por exemplo, as equações de Klein-Gordon saem daqui, as equações de Maxwell saem daqui. Isso aqui é a forma geral das equações de Euler-Lagrange, se o lagrangiano só depende de primeiras derivadas do campo. Não pode depender de derivadas superiores, eu vou fazer já as derivadas mais altas. Beleza, agora o que a gente estava falando nas aulas anteriores? Acopla essa equação com a variação do campo sobre translação. Nós já vimos qual é a variação dos campos sobre translação. Era menos ani, dni, φ. É assim que a gente fazia? A gente pegava a equação de campo que a gente tinha, multiplicava pela variação do campo sobre translação. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou acoplando. Esse sinal menos é indiferente, porque isso aqui é igual a zero. Então, o primeiro termo vai dar para nós dni, dl. Bom, se quiser, como esses índices aqui são saturados, eu vou fazer o contrário. Eu vou chamar esse índice de ni e vou chamar esse índice de ni. Então, vai ficar assim, dni, dl, dni. Isso aqui vezes ami, dni. Depois, esse termo aqui, menos dl, dφ, ami, dni. Estou jogando o ami fora, porque na verdade eu estou fatorando. Tem um ami global aqui. Mas como isso aqui é zero, para qualquer translação ami, qualquer translação genérica que eu fizer, isso aqui tem que ser zero. Então quem é zero não está dentro desse colchete aqui. Então a gente pode esquecer isso aqui. Foi isso que eu fiz. Tá, beleza. Agora, o que essa equação aqui está me dizendo? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar esse termo aqui, vamos escrever ele assim. Vamos pegar essa derivada, vamos colocar ela aqui fora. Dni de... Ou então fazer o contrário. Fazer o seguinte aqui. Botar essa derivada aqui para fora. Dni de dl de dni φ. Tá. Dni de dl de dni φ, dni φ. Então dá a derivada desse vezes esse. Vamos subtrair menos dl de dni φ, e aí aqui vai ficar dni φ. E menos esse termo agora aqui, menos dl, dφ, dni φ. Então, só voltando aqui, o que a gente fez foi transformar esse termo aqui na derivada desse produto aqui, e claro, subtrair a derivada desse termo aqui, porque ela não estava presente aqui. Então, esses dois termos aqui estão formando esse termo aqui. E aí aqui, isso aqui se mantém ali, certo? Agora, se a gente usa as equações de Euler-Lagrange, isso aqui, volto de novo, vamos usar de novo a minha equação de campo. Se eu usar, então, de novo, vamos colocar até essa, deixa eu apagar. Então, a gente já limpou, vou apagar isso aqui, a gente já limpou isso aqui. Então, a gente já está vendo que essa parte aqui, está aparecendo aqui. Agora, isso aqui é o quê? O que a gente está fazendo aqui? Estou
Isso aqui tem um sinal menos global. Posso botar um sinal mais aqui. Isso aqui é a derivada do lagrangiano em relação a φ, dmi φ. Derivada do lagrangiano em relação a dmi φ, dmi do dmi φ. Então eu estou usando aqui, na verdade, eu estou derivando esse meu lagrangiano em relação às suas dependências. Ele depende de L, de φ. Então eu estou derivando φ em relação a xi. Ele depende das derivadas de φ. E eu só trocar a ordem aqui também. Posso botar esse dmi aqui e dmi aqui. E eu estou derivando em relação a xi essa variável aqui, da qual o lagrangiano depende. Então, o que eu tenho aqui é nada mais, nada menos. Já que o meu lagrangiano não depende das coordenadas, então isso que está aqui é exatamente o dmi do L. Tá? E aí, então, agora é só juntar. Isso aqui é exatamente o dmi do L. Mas isso aqui eu posso escrever como dmi delta nmi. Então, vai dar exatamente o nosso tensor de energia momento. Então, se você usa o princípio, quer dizer, o princípio, vamos dizer, de simetria diretamente, você ganha. Foi o que a gente fez. Então, lá a gente usou recursivamente a equação de campo. Aqui não, aqui a gente já partiu da equação de campo e simplesmente acoplou a equação de campo com a variação do campo, como a gente vinha fazendo. E aí a gente tem a mesma coisa. Tá? Vamos dizer, a Tá. lagrangiana, Foi? a lagrangiana tinha, não apenas o campo φ, o campo φ tinha dois campos. Pode ser um conjunto de campos, isso. Daí, quando você tira o tensor de energia momento pela lagrangiana, você tira para aquele conjunto. Aquele conjunto de campos. Esse Esse tira aqui é um conjunto de campos. Agora, quando você está ali, você está tirando para cada campo individualmente. Isso, aí eu vou na aplicar equação de movimento. isso, eu vou somar tudo. Daí eu pergunto, vamos dizer, por ali, vamos dizer que você tenha dois campos. Certo? Você vai ter duas leis de conservação, enquanto para mim você só tem uma. Não, só tem uma lei de conservação. Mas você não está pegando cada campo tem o seu Cada campo tem a sua equação de campo, mas cada equação de campo é saturada com a variação daquele campo. O que você faz agora é somar as variações, somar sobre todos os campos. O que você vai, que é exatamente o que está aqui. Aqui você está somando, se você tiver um conjunto de campos. Aí está claro quando você faz Isso. lateral, você soma Isso. e a uma é só. E aqui, Agora no outro, você tem duas equações de movimento. isso. E daí você multiplicou, né? E Cada daí- uma, então você tem uma equação de campo. Aqui também, porque aqui não está. Quando você escreve isso aqui, ó, dmi, dl, vou escrever assim, dmi, botar aqui, não estava colocando sempre no φ, menos dl dφ. Vamos fazer o que você está falando. Vamos supor que eu não tenha um campo só. Então eu vou colocar um índice I, tipo sabor. Tem vários campos. Tem um campo 1, tem um campo 2, tem um campo 3. Então eu vou botar assim, ó, I aqui. Bota isso aqui, apagar. Então vamos olhar o primeiro método. Tem a equação de Euler-Lagrange para cada campo, I. Agora vamos usar o princípio de simetria. Meu lagrangiano não depende explicitamente de x. Então a derivada do lagrangiano em relação a x vai ser a derivada do lagrangiano em relação a cada campo φ vezes a derivada de cada campo φ, mais a derivada do lagrangiano em relação às derivadas dos campos φ e a derivada em relação a xi dessas coordenadas. Mais o termo explícito que é zero. Muito bem, tá lá. Agora aqui eu vou usar a equação de Euler-Lagrange. Estou usando aquela primeira coisa que eu fiz. Então isso aqui é dmi do dl, dmi φ. Então eu estou tendo a derivada desse termo aqui vezes esse, mais esse termo aqui vezes a derivada do outro. Faço a mesma coisa aqui, boto o ni aqui, ou não, faço assim, e aí tá, pegando a derivada do produto, a derivada desse vezes esse, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então eu junto tudo, deixa eu apagar isso aqui. Bom, então isso tudo aqui está me dando derivada em relação a xi, vou botar assim, a derivada em relação a xi, então, de dl, d dmi. Então tiramos aqui a derivada. Então isso aqui, e menos isso aqui,
para cá, menos delta mi de L igual a zero. É o primeiro, aquela primeira coisa que eu fiz. Só que no primeiro caso eu fiz com um campo φ. Agora eu estou fazendo uma família de campos φ, φ1, φ2, φ. Estou falando para cada campo. Só que todo mundo está se somando aqui. Agora, quando eu tenho, agora vamos fazer o método que o João Gabriel levantou. Vamos pegar a equação de campo, que vale para cada campo I. E para aquele dado campo I, vamos acoplar essa equação com a variação em relação à variação do campo sobre translações. É que eu chamei de dmi φ. Então, eu vou fazer isso já somando sobre todos os Is. Isso aqui vou fazer, vale com o campo 1, vou pegar cada campo com a sua variação e somar. Então, essa soma que está aqui, aí fazendo o mesmo método que eu fiz ainda agora, quer dizer, joga isso aqui multiplicando isso aqui, usa aquela regrinha que a gente fez de introduzir a derivada, e aí a gente vai sair daqui, fazendo isso aqui, e vai chegar exatamente isso aqui também. Mas aí vai ser para cada campo. Não, aqui está somado. Eu estou somando isso aqui tem uma soma em mim. Estou pegando isso para cada campo. Agora eu somo sobre todos os campos. Sim, mas eu não poderia fazer para um campo só. Eu vou ter que fazer essa equação para um campo. I igual a 1. Certo? Depois eu tenho igual a 2. Isso, você pode fazer. Quer dizer, o tensor de energia momento, no fundo você tem a conservação para cada um. Agora, se você somar todas, você tem o tensor de energia momento, ele tem que revelar a energia total do sistema. Então você tem que somar para todos os campos. Mas a pergunta que eu não entendo é o seguinte: como eu tenho diferentes equações de movimento, certo, e cada um permite esse processo de calcular, que sim. o Gabriel falou, daí você não queria para cada equação de movimento um tensor de energia momento. Sim. Para outra, outro tensor de energia momento. Então, se eu tivesse 4 equações, eu teria 4. Agora, quem é o tensor de energia momento total? É a soma de todos. É todos. Sim, mas cada um se conserva separadamente. Isso, cada um se conserva separadamente. É o que você tem, porque também tem que ver o seguinte. Mas aí você pergunta, cada um se conserva separadamente. Não. Você está tendo na cabeça o lagrangiano livre. Cada um se conserva separadamente, porque se você tiver um termo de acoplamento, imagina que o termo lagrangiano tem um termo assim, φ1 ao quadrado. Não, tudo bem. Não, peraí, tudo bem não. Vamos chegar ao final. Vamos lá. Vezes φ3 ao quadrado. Então, quando você tirar a equação de movimento para φ1, o φ2 está lá, e o φ3 também. Quando você tirar a equação do φ2, o φ1 está lá e o f3 está lá. Então, você não vai ter uma para cada campo. Os campos estão misturados, porque você não está tendo em mente que você tem a população. Isoladamente, não, eu digo, você teria uma para cada equação de movimento. Para cada equação de movimento você tem uma parte do tensor de energia. Uma conservada. Uma conservada. Tá? Eu só estou querendo o seguinte, aqui nesse método, você aparece em blocos as conservações. Certo? E nesse primeiro método você aparece como um todo. Aqui você não pode dizer que cada uma é conservada individualmente. Não, você está somando já sobre todos desde o início. Ali também, porque você não tem uma para cada, você não tem uma, porque o tensor de energia no momento do F1 depende dos demais. Tá certo. Tá? Mas eu só digo o seguinte, mas você que é energia? só tem o tensor de energia momento, a energia do sistema. Mas pelo método das equações, essa energia do sistema é uma somatória de vários termos de energia momento, isso. Conservados individualmente. Isso. Mas o que você interpreta como energia do sistema? A energia total do sistema. Pode. Não, a única coisa que eu estou falando é o seguinte, pelo primeiro método... você não vê isso claramente, mas está lá implícito. Ali você vê que... Aqui também está implícito. Aí é implícito. Tá, você pode separar esse tensor de energia. Se você quiser olhar isso aqui do ponto de vista de cada campo, você pode olhar. Isso aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. Você pode pegar DLIF1, não, tudo bem, mas você saberia que cada um deles, ali você está sabendo que cada um é individualmente conservado. Aqui você está fazendo... Eu diria também que não, Dória. Eu não estou dizendo que cada um deles é conservado separadamente, pelo seguinte, porque quando você está derivando aqui em relação, você está acoplando isso aqui com o φi, você aqui vai ter todos os campos, você pode ter esse termo aqui, ou todos esses termos aqui, você pode ter um termo cinético misto, por exemplo, DMIF1, DMIF2, então, todos os seus, você vai precisar jogar com todas as equações para escrever a tua lei. Você não faria com φi, no sentido que o φi é igual a 1, só... Mas aí com isso aqui você não fecha uma lei de conservação.
Você vai precisar, quando você somar com a equação do Φ2 com o Φ3, é que você vai. Agora eu estou entendendo a tua pergunta. Você diz que se eu pegar cada uma separadamente. Cada equação isso. de movimento Não. vai ter um tensor de energia e Não, momento. porque isso aqui vai depender de vários φ's que estão aqui. Então, o que você vai precisar vai ser escrever a equação para cada um deles, multiplicar cada equação pela respectiva variação daquele campo, e aí agora, para você poder fechar as derivadas totais, para você poder colocar tudo sob a forma de uma derivada única atuando sobre tudo, você vai precisar estar somando todas as equações. Você não vai conseguir fazer isso só com uma equação. Qual é o truque que a gente faz aqui? Você conseguiria fazer isso se não tivesse termo de acoplamento. É isso. Porque porque aí se não tivesse termo de acoplamento, cada um é termo, cada campo é livre e cada campo se conserva separadamente. Quando você está jogando, quer dizer, qual é a ideia do truque do método que o João Gabriel levantou? É que a gente pega a equação de campo para um certo campo e acopla com a variação daquele campo. Só que, com essa equação sozinha, eu não consigo escrever essa equação como uma lei de conservação. Porque vão aparecer derivadas de campo que estão em outras equações de movimento. E aí eu vou precisar consultar as outras equações de movimento para poder fechar tudo numa derivada total. Quer tirar dúvida? Faz a seguinte tarefa. Vou deixar essa tarefa aqui. Pegar esse lá. Vamos dizer que a gente tem um conjunto de dois campos. Não precisa nem botar três. A gente tem um campo A, campo escalar, um campo escalar φ e um campo escalar Q. Vamos propor esse lagrangiano aqui. Vou vir para cá, tá? Por exemplo, está desse aqui. Pega esse lagrangiano aqui, com esses termos aqui mistos, né? Tem esse termo cinético misto. Quer pegar logo um caso mais dramático, porque aí todos os problemas podem aparecer. Aqui nós temos também um termo tipo potencial misto, e aqui nós temos interações também mistas. Vamos dizer que a gente tem esse termo aqui. Vamos vou botar só mais um terminho aqui, só para botar aqui uma constante que tem G, F, vamos botar mais um terminho aqui que vai ser H sobre 6φ6. Vamos dizer que eu tenho esse lagrangiano. Aí você vai tirar a equação de campo para φ e vai tirar a equação de movimento de campo para Q. Aí vai acoplar cada equação, como a gente falou, vai pegar a equação do φ, vai acoplar com o d ami dmi φ. Vai pegar a equação do Q, vai acoplar com ami dmi Q. Aí você vai tentar ver se você consegue escrever cada equação separadamente como uma equação de conservação. Aí você vai ver que o problema dos mixes é que vão fazer a diferença. Tá? Fica como tarefa, assim, um caso explícito para a pessoa se convencer. É bom às vezes fazer um caso explícito. Vamos fazer uma coisa um pouquinho. Deixa eu ver o que tem. Eu vou dar um intervalo daqui a pouco. 5 minutos eu vou intervalo. Então vamos aproveitar que a gente está nessa discussão. Vamos voltar ao caso que a gente já estudou de uma forma mais implícita também, mas agora vamos tentar formalizar um pouquinho mais. Que é pegar uma densidade de Lagrangiano agora que possa depender de derivada mais alta. Lembra que na aula passada a gente passou um certo tempo mostrando que se, por exemplo, nós tivéssemos um campo escalar com esse Lagrangiano aqui, demi φ. Aí colocávamos aqui um termo que era mais que φ sobre 2 da Lambertiano de φ, esse da Lambertiano de φ. E aí a gente mostrou que, na verdade, tem dois, a gente pode transformar esse problema num problema de dois campos, um é massivo, o outro não é massivo. Fizemos toda a discussão aí. Mas a gente introduziu o derivado superior.
Então vamos supor agora que a gente tem uma densidade de Lagrangiano que não dependa só da velocidade do campo, mas que possa depender da aceleração do campo. Você vai mostrar depois do Leibniz vindo do spin. Isso, quero chegar a esse caso. Mostrar como é que você pode, isso, quero fazer uma relação entre o tensor de energia do momento e o tensor de spin. Vamos dizer que agora aqui a gente tem, fazer a mesma coisa, eu tenho um conjunto de campos aqui, φ, então já colocar φ. Esse I aqui pode designar um certo conjunto de campos. Mas aí esse Lagrangiano agora vai depender das derivadas primeiras dos campos e das derivadas segundas dos campos. Mas não vai depender das coordenadas. De novo, eu quero ter invariância translacional. Então, o meu Lagrangiano não vai exibir dependência direta, explícita nas coordenadas. As dependências nas coordenadas estão implícitas nos campos. E aí eu tiro as equações de Euler-Lagrange daí. Esses podem fazer, todo mundo pode fazer rapidamente. As equações de Euler-Lagrange que saem daqui é dI, atuando em dl, dI, φ, menos dmi, dl, dmi, φ, mais igual a zero. Então, isso aí é a derivada, quer dizer, a derivação de ordem a princípio variacional. Faz a variação e faz aquelas chamadas integrações por partes, como a gente sempre fez. E aí, exatamente como no caso da mecânica clássica. Não é que eu tenho esse Lagrangiano aqui que dependa de QI, QI ponto e QI dois pontos. Então, quando a gente faz o princípio variacional, quem é ΔL? ΔL é a derivada de L em relação a Q vezes ΔQ. Mais a derivada do Lagrangiano em relação a QI ponto, ΔQI ponto. Mais a derivada do Lagrangiano em relação a QI dois pontos, ΔQI dois pontos. Então, é o princípio variacional. Isso aqui é igual a zero. Está dentro de uma ação integral em dt. Eu vou fazer variação a extremos fixos. Esse termo já está pronto, já tem um delta aqui. Esse termo aqui tem uma derivada. O que eu faço? Jogo a derivada temporal para cá. Então, a derivada temporal para cá faz uma integração por parte, ganho um sinal menos. Vem para cá, menos ddt. Mas aí libera o meu ΔQI. Aqui eu vou integrar duas vezes por partes. Então, vão ter dois sinais menos, que se cancelam, produz uma derivada segunda. Então, a equação de Euler-Lagrange que sai na mecânica de partícula é essa aqui. D2, dt2, na derivada do Lagrange, aqui tudo fim, em relação a QI dois pontos, menos ddt, a derivada em relação a QI ponto, mais dl dq, igual a zero. Então, a equação de Euler-Lagrange que sai é essa, que é exatamente o que está aqui em cima, só que agora na formulação de campo, não na formulação de partícula. O meu campo não depende só de T, depende de T e de X. Então, tem derivada segunda, e aí a derivada do Lagrangiano em relação às derivadas segundas. Aqui, ó, isso aqui faz o papel do QI dos pontos. Aqui a primeira derivada é a velocidade do campo, aqui está a velocidade da partícula. E aqui está o próprio campo, e aqui está a própria coordenada da partícula. Então a estrutura é exatamente a mesma, não precisa nada mais do que isso. Bom, agora vamos fazer, depois do intervalo, o que nós vamos fazer agora? Vamos aplicar de novo aquela ideia. O que é dmi? Só para fixar, vamos partir daqui. A derivada do meu Lagrangiano em relação à minha coordenada xi é a derivada implícita que vem via campo, derivada primeira de campo, derivada segunda de campo. Não tem derivada explícita. Então, esse termo aqui pode ser escrito assim. dl, dφ, delta, dmi, φ. Meu Lagrangiano depende dos campos, e os campos dependem de x. Mas, meu Lagrangiano depende das derivadas dos campos. Estou pegando dmi, vou botar aqui dmi. E aí, eu vou pegar a derivada em relação a xi, dmi, φ. E agora, o meu Lagrangiano depende das derivadas segundas. Então, vamos botar aqui o dmi
d kappa φ. E aqui o dmi do d kappa φ. Então, mais o termo que seria agora a derivada do lagrangiano explicitamente em relação a x, que não tem. Então, o que a gente vai querer fazer é mostrar que essa equação ela comporta também essa estrutura aqui, dmi do tmi igual a zero. Ou seja, vai sair daqui também um tensor de energia momento canônico, que é conservado, e aí a gente vai ver agora como fica o hamiltoniano. A gente vai ter uma leitura mais clara dos momentos canônicos. A gente vai ver que vão aparecer duas categorias de momentos canônicos. Por quê? Porque o meu campo agora não é só φ. O dmi φ também é um campo. Então eu tenho um momento associado aqui, vamos ver que vai aparecer naturalmente isso. Então a gente vai partir daqui, vamos dar um intervalinho de 15 minutos, né? E é só um pouquinho mais de manipulação, mas não tem nenhum princípio novo. O que está em jogo aqui é o fato de ter uma simetria translacional, portanto, o meu lagrangiano não pode depender explicitamente de x. Então, eu derivo a dependência de x do lagrangiano via campo, via derivada do campo e via derivada segunda de campo. Aí a gente vai ler daqui um tensor de energia momento. Aí a tarefa que o João Gabriel vai estar passando para vocês é fazer a mesma coisa usando as equações de Não vamos fazer isso não, né? Agora tudo vai ter que ser lido na clave de sol e na clave de fá. Todo mundo vai ter que aprender a trocar nas duas, tá? E vai fazer isso depois. Então vou dar um intervalinho para vocês agora, de 15 minutos, né? São 6h20, você encontra aqui 6h35, tá bom? Obrigado, tchau. Vamos lá, Toninho, pegar